gol do Diego, pensa o Andréas. Como você tira os fracos mentalmente se não tem um profissional para identificar e trabalhar isso ou informar o técnico? E aí o Manuel está cobrando a questão do psicólogo, né? Que foi algo que foi batido até recentemente numa coletiva, na apresentação do Pablo. O Marcos Braz fala que quando o jogador procura ele precisando, ele encaminha. Eu acho que é o caminho errado. Eu acho que tem... Ó, assim, eu vou lidar como o meu trabalho. Óbvio que o meu trabalho não tem nada a ver com o futebol, mas no meu trabalho, como designer, como um cara que pensa em usabilidade do cliente, eu tenho que tentar dar ao cliente o menor número de passos possíveis para chegar na solução. O que isso quer dizer? Se um jogador tem que procurar o Flamengo, para o Flamengo procurar um psicólogo e depois o jogador ir para o psicólogo, você está dando 4 passos. E se já tiver um psicólogo dentro do Flamengo que o jogador só vai até o psicólogo? 2 passos. É tentar acelerar um processo que está sendo muito longo. Particularmente, no meu âmbito de trabalho, isso aí o Flamengo está agindo de uma maneira completamente equivocada. É o que eu falo, assim, eu estou muito curioso para ver como vai funcionar o SAF no futebol brasileiro. Tá? Até além do futebol. Como é que vai funcionar esse clube empresa, né, de fato? Como é que vai funcionar esse clube empresa, de fato? Que ele abre a porta, não fala nada. É maravilhoso, nada. É nos melhores momentos. Mas, assim, como é que vai funcionar esse clube empresa como um todo? Porque, assim, irmão, o pior problema, parte do corpo que é o pior, é a cabeça. Você acha que alguém identifica que tem um problema na cabeça, né? Eu não vou nem falar de depressão, mas coisas até menores. Você acha que alguém que identifica isso é igual uma dor no dente, que o cara procura o dentista na outra semana? Você acha que é igual um ortopedista, que o cara tá com dor na coluna e fala assim, não, vou ligar pro ortopedista, porque semana que vem eu tô lá. Não, mano. Cabeça, às vezes o cara fica 4, 5 anos fudido de cabeça, o cara não sabe. Entendeu? Até procurar, e muito assim, com muita insistência, pessoas que vão identificando. A gente tem um exemplo do Michael. O Michael falou qual era o ápice o ápice do problema que ele teve, onde que ia chegar. Ele pensou até em coisas piores. Então, assim, irmão, se eu vejo que um Diego tá errado, um Diego de 36, 37 anos, entrando numa pilha num clássico, é eu que tenho que encaminhar esse jogador. O Andréas, esquece porra de contratação. O Andréas é nítido de que o Andréas não tá bem de cabeça. O Andréas não tá legal. Qualquer pessoa, eu não sou psicólogo, mas qualquer pessoa, ainda bem que não, ainda bem. Mas assim, ainda bem, graças a Deus. Já teria sido enganado porque 5 anos não vejo nenhum problema, tá, Bigode? Mas seria uma surpresa. Não, psicólogo não. Aí assim, caramba, minha mulher tá me deixando, me traindo. Eu vou larga essa piranha, filho da puta. Mas vamos lá. Mas deixa eu pensar aqui. Então, assim, irmão, o Flamengo tem que agir com mais profissionalismo nessa questão. Eu acho que é nítido. Alguns jogadores não conseguem, né? Alguns jogadores têm dificuldade de se expressar. Alguns jogadores têm dificuldade de se ambientar. Tudo isso dá para você ver. Cara, a gente vendo o jogo, a gente consegue enxergar minimamente isso. Imagina no dia a dia. Então, assim, mano, o Flamengo peca em avaliação. Isso aí envolve muita coisa, brother. Peca em avaliação. O Flamengo não é um clube sério. O Flamengo é um clube de amizades. Tem jogador ali que tá ali por amizade. O Flamengo não é um clube sério. Tá? Vamos parar com esse negócio. É clube sério na sua estrutura, bacana. O Flamengo foi lá buscar um treinador europeu que tá fazendo um trabalho, justo. O Flamengo tenta buscar os melhores jogadores, mas o Flamengo não é um clube sério. O Flamengo não é um clube sério. O Flamengo peca em avaliação. Tem jogadores aí que não eram mais para estar no Flamengo. Se é uma empresa que tem uma avaliação de 6 em 6 meses, uma avaliação anual, tem jogador que já não estaria mais ali. Qualquer pessoa identifica que o René não tem espaço nesse time do Paulo Souza. O que o René tá fazendo ali? Mas eu vou deixar o René até o final do... Tá bom, se o René sair hoje, se o Flamengo aceitar uma proposta de graça
do René, de graça, do René para o Santos. Ó, estamos aqui negociando, de graça você vai para o Santos. Quanto que o Flamengo vai poupar com o René? Vamos pensar que o René ganha 300. O René ainda vai ganhar o próximo pagamento aí. Então sobram 8 meses de 300. Dá 2,4 milhões de economia. Você acha que isso, uma empresa toleraria isso? Uma empresa séria? Fala assim, putz, mano, eu tô com um cara que não serve para nada aqui. Tô falando de esquema, não tô nem falando de futebol. Tô falando de esquema. O René não se encaixa no esquema. Não vai ser titular. Poucas vezes vai jogar. Ou seja, ele não tem serventia. Se eu negociar ele agora, porque tem sempre. Sempre tem um pé sujo para um tênis da Olímpicos. Sempre tem. Sempre tem. Irmão, se eu tirar agora o René, eu poupo 2,4 milhões de reais. Você acha que isso é desconsiderado? Isso eu tô falando do René. O Diego ganha mais. O Diego Alves ganha mais. Então, o Isla ganha mais. Mas a avaliação do começo do ano, Rodrigo, foi essa. Tinha proposta pelo René, tinha proposta pelo Rodinei, teve proposta pelo Léo Pereira, que inclusive o Braz, numa entrevista dessa de apresentação, eu estava até com o Cleitinho no dia, falou, olha, não foram 5 milhões, foi menos e tal, mas teve. Então, assim, o Flamengo fez essa conta e achou que não era uma economia a se fazer. Mas Marcão, o Léo Pereira não ir... Você, tá? O Léo Pereira não ir, a gente entende. Eu já falei aqui, o Léo Pereira hoje, na mão do Paulo Souza, ele vai ser muito utilizado, principalmente porque Davi Luiz e Felipe Luiz não conseguem ter uma sequência de 10 jogos seguidos, não vai ter. E o Léo Pereira vem até performando bem, gente. Ele vem evoluindo. É o ideal? Não é o ideal, mas está performando. Agora, tem alguns jogadores que não têm serventia. Eu entendo você, Marcão, quando tu fala assim, pô, teve essa avaliação, mas teve antes do esquema do Paulo Souza ser encaixado. Paulo Souza ainda não conhecia, né? Aí é que tá. Aí a gente vai entrar numa outra discussão. Porque é o seguinte, a gente estava falando ontem do Rodinei. Tem uma proposta de renovação por 2 anos de contrato para o Rodinei. O Rodinei está performando hoje? Cara, ninguém pode dizer que o Rodinei não está bem hoje. Ele está bem. É um espetáculo? Não é. Mas ele performa hoje e aí ele passou um bom tempo desse Carioca sendo o melhor ala direito que a gente tinha no elenco. A gente chegou a falar isso aqui, né? Olha, o Rodinei tá jogando bem. Olha, o Rodinei consegue. Tava melhor do que o Mateuzinho, inclusive fisicamente, no começo do ano e tal. Eu acho que o Mateuzinho tá chegando e vai passar o Rodinei, né? Mas até agora o Rodinei ainda é um cara bem útil para esse esquema do Paulo Souza. Você renovaria com o Rodinei 2 anos só por conta do esquema do Paulo Souza? Tem coisas que é da direção do Flamengo, sabe? Aí chega o Paulo Souza e fala assim, olha só, eu gostaria de contar com o Rodinei. O Rodinei tá indo muito bem, né? Eu tenho só o Mateuzinho e o Rodinei, não conto mais com o Isla. Eu acho que é esse o papo que o Paulo Souza deve ter tido com a diretoria. E deveria chegar alguém da diretoria e falar assim, Paulo Souza, olha só, nós não vamos ficar com o Rodinei, não. E conta o histórico desse cara. Cara, o Rodinei, se fechar mais 2 anos de contrato com o Flamengo, ele fará 8 anos de Flamengo. Sabe o que é isso? Isso é longevidade de Adílio, de Andrade. 8 anos de Flamengo. Não, assim, esses caras tiveram mais. Mas, assim, sei lá, de 2000 para cá, você vê algum jogador com 8 anos de Flamengo? Eu acho que teve o Léo Moura. Léo Moura teve 8 anos de Flamengo? Posso confirmar. Léo Moura foi em 2005 que ele entrou. Ele deve 2005. Ter saído para lá, 2015. 2016, né? Por aí. Isso aí. Então, assim, o Léo Moura eu acho que completou 10 anos de Flamengo. Mas, assim, cara, o Léo Moura era um dos melhores laterais direitos do Flamengo. Do Brasil, na época. Né? O Juan lateral, eu digo, também ficou um bom tempo. Eu tô tirando esse elenco, tá? Geração 2019. Porque tem alguns caras que vão completar. O Arão é um cara que, se bobear, vai completar aí 8 anos também. Chegou junto, mesmo ano do Rodinei, 2016. O Diego já tem aí, tá desde 2016. Se ficar aí mais esse ano aí, já vai fazer 6 anos de Flamengo. Então, essa geração tem muita gente.
Tira essa geração e olha para trás e vê quem tem 8 anos de Flamengo. O Rodinei pode ter 8 anos de Flamengo. Alguém tem que chegar para o Paulo Souza e falar assim, vem cá, beleza, ele está performando sim, a gente está vendo. Só que é o seguinte, eu vou te contar o histórico do jogador. E contar. Porque a gente não sabe nem se o Paulo Souza vai cumprir os 2 anos dele. É esse o ponto. 2 anos. E detalhe, gente, vamos lá. Entendeu? Contrato de 2 anos. Possivelmente não saiu do Flamengo, estou querendo imaginar, que não saiu do Flamengo a inteligência de renovar o contrato do Rodinei por 2 anos. Possivelmente falaram, eu quero renovar com você. Aí o empresário do Rodinei falou assim, tá bom, mas só se for por 2 anos. Irmão, quem tá com a porra da necessidade de jogar num grande clube é a porra do Rodinei. Não é o Flamengo. E outra, a análise do Rodinei não pode ser comparação com o Mateuzinho e Isla. Tem que ser comparação com o Flamengo. Sabe por quê? O Rodinei renova 2 anos. Aí daqui a pouco, daqui a 1 ano, o Mateuzinho tá performando mais do que o Rodinei. Aí renova com o Mateuzinho. Fica esse ciclo de parar, lembra? Parar Rodinei, parar Rodinei. Fica esse ciclo de um comparando com o outro. E o mundo do futebol é muito amplo. Rodinei hoje, eu concordo. O Rodinei está performando dentro do que a gente tem. Ele está performando. Mas o Rodinei está aquém do elenco. Como o Mateuzinho é menino jovem, ainda tem para evoluir. Como o Isla também não tem. Eu não acho nem que ele está aquém do elenco. Tanto é que ele está jogando. Então, no elenco, ele é uma opção viável. E eu acho que ele está aquém do potencial que o Flamengo tem para ter um lateral. E aí a culpa não é do Rodinei. A culpa é da diretoria, a culpa é de quem contrata, a culpa é de quem avalia e a culpa é de quem faz a prospecção de jogadores, que é o SIM. Não é possível que o Flamengo, um time bilionário, o Flamengo gira na casa de 1 bilhão por ano, né? 900 e tantos milhões, gira 1 bilhão por ano. Não é possível que o Flamengo não tenha 2 jogadores numa lista para a lateral direita, para substituir o Isla e o Rodinei. Com qualidade. Com qualidade no potencial Flamengo, no patamar Flamengo. Ah, porque o Rodinei hoje é o melhor do Flamengo, então tem que renovar. Não. Se ele é o melhor do Flamengo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Isso. A gente tem que tirar todo mundo e contratar caras do nível do Flamengo. Se o René hoje é a opção, não é que, pô, olha só, o René joga muito, ele é a opção no Flamengo. Não. Tá tudo errado. Ele tem que sair e quem tiver abaixo dele tem que sair também. E aí a gente poder contratar pessoas ali, né, jogadores do nível do Flamengo. E eu não acho que René e Rodinei são jogadores odiosos, medíocres, ruins. Se você pegar o Rodinei e o Pará, você vai tirar aí 4 ou 5 times do Campeonato Brasileiro. Você vai tirar Flamengo, Palmeiras, Atlético, Corinthians. Já fica difícil tirar o 5º. Eu acho que eles têm vaga em todos. Em todos. É porque assim, Marcão, eu acho que o pensamento... O Rodinei joga no São Paulo. O Rodinei joga no Santos. O Rodinei joga no, sei lá, no Red Bull. Mas por quê? Mas por quê? Porque esses times possivelmente estão no nível do Flamengo de 2015. Isso. Quando eles foram contratados. Quando eles foram contratados, parece que era um trabalho sério. Peraí, a gente está trazendo um jogador do nível do nosso elenco. Exatamente. Só que o tempo passa. Olha a evolução que o Flamengo passou. E assim, eu vou só tocar num ponto aqui que vocês deram alguns exemplos. Diego, para mim, não era para estar. Acho que o Arão, a gente também tem que começar a questionar uma renovação, né? Mas beleza, o Arão tá ali. Mas o Arão, ele foi titular na maior parte do tempo dele no Flamengo. E a maior parte performando. Até pouco tempo, o Arão era o melhor primeiro volante atuando no Brasil. O Diego, quando ele chega, para mim, o Diego era um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. Durou aí, que é 1 ano e meio. Né? Chegou até a ser cogitado a jogar uma Copa do Mundo. 1 ano e meio, né? Mais ou menos aí. Jogou bem lá no início. No início ele jogou bem. E alguns outros até foi útil. A gente tá falando de um Rodinei que nunca foi titular do Flamengo, nego. 8 anos. Ele nunca ele nunca foi titular absoluto. Isso, nunca sempre foi, ficou essa história dele com o Pará. Sempre ficou essa história dele por essa fase do Pará aí que a gente gostava de quem Pará. Nunca foi titular. Nunca chegou e falou assim: o Rodinei é o titular durante um ano todo. Não foi.
Foi emprestado. Então, assim, brother, 8 anos. Quem é que tá fazendo esse contrato, irmão? Repito, isso, para mim, isso passa pelo elenco. Isso passa pelo elenco. Um René, até pouco tempo eu vi que um dos líderes do elenco é o René. A gente não sabe, a gente não sabia. Cara, mas assim, eu acho que bem. passa, Marcão. Passa pelo o lado pessoal para você fazer alguns ótimo, contratos. que afetivo seja, também. Que seja. Inclusive, o Everton Ribeiro foi abrir uma fundação, o René estava junto, né? Eles são muito amigos e tal. Que seja. Cara, é ótimo para tomar um chopp com ele, mas para jogar bola ele não dá, irmão. É porque é isso. O Flamengo tem, eu já falei isso aqui mais de uma vez aqui no Zona. O Flamengo tem uma casca profissional. Quem olha de fora acha que é um colosso. Você tem um CT de qualidade, uma estrutura muito boa, você tem um elenco muito bom e tudo. Se você se aprofundar um pouco, você vê que a gente ainda está cheio de focos de amadorismo. Dentro da pasta do futebol, que é o carro-chefe do Flamengo, tem vários focos de amadorismo. Cara, a gente passou o ano passado inteiro brigando porque tinha um crossfiteiro e o personal das estrelas, que eram os caras que eram os nossos preparadores. Era um cara que dava treino na praia, de funcional, Frescobol para idoso, que é o Sans, e o outro cara, que era o Vinick, ele era o personal das esposas. O personal da mulher do Diego. Era preparador pessoal desses caras. Foi colocado lá dentro. Então, assim, se isso não for uma clara... um claro sintoma de amadorismo, eu não sei o que pode ser. E é esses focos que a gente tem que tirar. Outra coisa... E quem é que define isso, Marcão? O quê? E quem é que define isso? Quem é que define Porque o quê? para mim, tá bem claro quem é o problema. Na verdade, um é o problema e o outro é complacente com ele. Para mim tá bem claro. Não, cara, é questão de presidente e vice-presidente de futebol. Para mim é Marcos Braz e o presidente que não toma conta de porra nenhuma. É isso. Entendeu? Então, assim, Marcão, o exemplo que você estava dando aí da questão do Rodinei, eu acho que casa muito bem para o momento atual do Flamengo, tá? Você está falando do Rodinei, que não sei o quê, 2 anos e tal. O problema não é do Rodinei. O problema também, às vezes, se você parar para olhar, tá no Mateuzinho e tá no Isla, porque não conseguem performar melhor que o Rodinei. E aí, se você for olhar no elenco, tem jogadores que a gente questionava há pouco tempo. Léo Pereira, Gustavo Henrique, jogadores da zaga. O que o Flamengo fez? Contratou Pablo, contratou Fabrício Bruno, contratou Davi Luiz. Ainda tem o Rodrigo Caio se recuperando. Tem 4 jogadores hoje que